Eu fui julgada na época e eu sou julgada até hoje por ter perdido a virgindade com 21 anos. Desde pessoas falando, nossa, mas por que você esperou tanto? Nossa, mas não foi tarde demais? Nossa, mas o que aconteceu? Bem-vinde! Você chegou ao último episódio da nossa série sobre prazer feminino. Se perdeu os anteriores, fica tranquilo, vem aqui no YouTube do GNT que estão todos disponíveis para você. Por aqui já falamos sobre dificuldade de chegar lá, sexo e prazer no relacionamento, sobre os nossos corpos. E o tema do episódio de hoje, que dá título à nossa série, é Liberdade Vem de Dentro. A gente vai falar sobre a liberdade da mulher ser e fazer o que ela quiser e tudo que isso envolve. Porque a gente sabe que envolve tanta coisa ser mulher, não é mesmo? E para trocar pontos de vistas e muitas reflexões sobre esse assunto com isso, eu trouxe a militante, a influenciadora digital, a apresentadora maravilhosa Magá Moura. Magá, muito bem-vinda, é um prazer estar aqui com você. A gente vive num mundo onde somos muito julgadas por diversas ações, principalmente nós mulheres. Eu mesma já fui muito julgada por escolhas, por papéis que eu fiz, e é uma honra te receber aqui pra gente conversar. Quero começar fazendo perguntinhas, quero saber suas experiências e tantas coisas que você tem pra nos contar. Ai, que tudo, Débora, falar com você, trocar um pouco com você, é uma honra pra mim também, te admiro muito. Tô até nervosa falar com Débora Seco. Também tô nervosa porque você é uma mulher impactante, maravilhosa, transformadora. Obrigada. Vou começar perguntando o que é liberdade pra você. Pra mim, eu não consigo falar de liberdade sem pensar numa menção maravilhosa que Nina Simone disse, né? Ela falou que liberdade é não ter medo. E pra mim é exatamente isso. Quando eu não tenho medo de ser eu, de me expressar da minha maneira esteticamente, na moda, do jeito que eu falo, de me amar, de me auto-reconhecer, isso me dá muita força, sabe? Por mais que a sociedade imponha tanto isso pra gente. Você acha que a liberdade da gente poder escolher a hora de engravidar, escolher nosso método contraceptivo, escolher usar preservativo para manter nossa segurança, você acha que isso ajuda a nossa liberdade sexual? Com certeza, com certeza. Até pra gente se sentir mais à vontade, né? Pra sentir prazer, pra fazer as nossas escolhas, os nossos métodos, né? As nossas vontades de se proteger ou de fazer uma escolha de ter um filho. A partir do momento que a gente tem posse do nosso corpo também, a gente tem essa facilidade, né? E que consegue viver de uma maneira mais plena. Porque isso só diz respeito a gente, né? É uma escolha absolutamente nossa e só nossa. Total, Débora. De que forma você acha que a sociedade controla a liberdade da mulher? Eu falando do meu recorte, né? Ainda sou uma mulher e negra. Já vivi, né? Desde criança, esses problemas estruturais mesmo, de necessidade de autorreconhecimento, de autoaceitação. Insistia em entrar nos padrões que eram impostos na época, né? E que eram padrões principalmente de estética. Então, de alisar cabelo, estilo de roupa. A gente fica ali tentando alisar o cabelo, tentando se adequar nos padrões para ser aceita socialmente, para ter um emprego. E muitas vezes a gente nem é aceita, né? Porque a sociedade tenta o tempo inteiro nos invisibilizar. Depois que eu fiz tranças, depois que eu fui amadurecendo, tendo novas experiências de vida, novas conexões com pessoas e pessoas negras, principalmente mulheres, né, que eu fui perdendo esse medo até que eu falei, e fui me sentindo mais livre para ser eu e para ser uma mulher negra potente, que hoje inspira muita gente nas redes sociais. Várias meninas negras falando que usam maquiagem por minha causa, passam batom. A gente não se via e acho que agora a gente vive numa geração que a gente se vê. E é tão importante, né, a gente conseguir se reconhecer em alguém, admirar alguém, querer ser como alguém e ser livre para desejar ser como a gente quer ser, né, com nossos cabelos, Sim. maquiagens, como a gente se entende bonita. Você é uma Totalmente, mulher extremamente poderosa, admirável. Eu sou realmente muito sua fã. Eu queria saber em quais momentos do dia a dia você sente pressão por ser mulher.
O que me incomoda muitas vezes, falando até, trazendo novamente a liberdade, é ter que pensar uma roupa que eu amaria usar para sair, mas que eu, de alguma maneira, vem na minha cabeça que essa roupa não seria segura para eu sair. De um decote, de uma roupa curta, de andar na rua sozinha em um certo horário da noite, que eu sinto como uma violência, os olhares, as palavras, o abuso, o assédio. Isso me dá um desconforto muito grande. E fora todas as outras pressões que nós mulheres temos, né? De acúmulo de funções, da responsabilidade pela maternidade, de estarmos sempre com a estética cabível que acham que é a ideal pra gente, né? Acaba que é uma sucessão de pressões diárias que colocam na gente como se fosse uma obrigação à perfeição, e a perfeição ela não é possível pra ninguém, né? É muito distante, muito cruel com a gente. Ai, meu Deus, que susto. Meu gemidão chegou. Quando o gemidão chega a hora do nosso quadro chamado Que Verdades São Essas? Magá, vou falar pra você frases que são vistas pela nossa sociedade como frases verdadeiras, corretas, pra gente debater o que a gente acha sobre essas pseudos-verdades. E a minha primeira Que Verdades São Essas é a seguinte: você não acha que estão exagerando agora? O que mais vocês, mulheres, querem conquistar? Ai, gente... Que frase é essa, sabe? Falta tanto, né? Que frase é essa? A gente mal começou. É isso, que conquista é essa que estão falando, sabe? É assim, a gente faz parte da revolução. A gente tá dando um pequeno primeiro passo, né? Total. Somos parte da revolução, mas ainda não começamos a ver efetividade em toda a nossa luta, né? Então, tem muita coisa para ser conquistada. Em igualdade, em respeito. Totalmente. Em salários, em oportunidades, em dividir tarefas dentro de casa, né? Em direitos ao prazer, direitos ao desejo. São muitas desigualdades ainda. A gente vive ainda numa sociedade extremamente machista, onde o homem é extremamente privilegiado em todos os sentidos. A nossa conquista tá só começando, a estrada é muito longa, e aproveito para dizer que esse é o momento que nós mulheres precisamos nos unir. A gente precisa estar de mãos dadas, porque só juntas a gente vai conseguir alguma diferença nessa luta tão árdua que temos pela frente. Total, concordo absolutamente com você, Débora. E nossa segunda verdade absoluta é a seguinte: você tem um futuro incrível pela frente, pra que ter um filho agora? Como se o filho fosse responsabilidade só da mulher, né? Como se fosse um problema, como se a gente não pudesse ter o direito de escolher. Eu acho muito louco esses tipos de comentários, que a gente ouve uma série deles, inúmeros, né? Principalmente esses relacionados à maternidade, falam como se ter filho fosse... a mulher tem filho sozinha, né? Não tem outra participação de ninguém, a responsabilidade é dela, é só ela. Infelizmente, acaba que essa responsabilidade do método contraceptivo, acaba também que a responsabilidade, às vezes, da criação socialmente é mais incumbida à mulher, né? Como se fosse uma responsabilidade maior da mulher criar um filho, e é um absurdo absoluto, porque pais e mães têm a mesma responsabilidade para com seus filhos, né? E também com o planejamento disso, né? Não só ficar ali, você, mulher, tem que fazer tudo, você precisa usar métodos, você precisa cuidar do seu filho, você isso. E é uma responsabilidade compartilhada. Vou aproveitar esse momento para falar sobre mito ou verdade. Vou pedir aqui a ajuda da nossa especialista, já que a gente falou aqui sobre filhos. Eu quero saber, doutora, se é mito ou se é verdade quando falam que quando uma mulher usa um método contraceptivo e retira depois para engravidar, ela pode ter alguma dificuldade. Conta pra gente. Olha, Débora, só tem 2 métodos hoje em dia que a gente considera irreversíveis, que são os métodos cirúrgicos. Então tem a cirurgia do homem, que é a vasectomia, e a cirurgia da mulher, que é a laqueadura. Todos os outros métodos a gente chama de reversíveis, ou seja, parou de usar, a fertilidade volta ao normal. E geralmente parou de usar, já no próximo mês a sua fertilidade voltou ao normal como ela era antes. Mas, dependendo de como o método funciona, pode ser mais ou menos rápido, tá? Então, por exemplo, aqueles métodos que agem no corpo inteiro, bloqueando a ovulação, que são as pílulas, as injeções, o adesivo, o anel e o implante,
Esses métodos, como eles bloqueiam a ovulação, a hora que você para de usar, às vezes pode voltar a ovulação imediatamente, às vezes demora um tempinho para a ovulação voltar. E aí depende de mulher para mulher, mas seriam questões de meses aí até a mulher conseguir voltar até a fertilidade normal. E tem os métodos que agem lá localmente dentro do útero e não impedem, né, não atuam nos ovários. Então são os DIUs, tanto de hormonal quanto DIU de cobre. Esses métodos, eles atuam lá dentro do útero. E aí a hora que você tira, geralmente o ovário nunca parou, ele continua trabalhando e produzindo. Então tirou, mecanicamente ele parou de agir lá dentro do útero, a gravidez, a fertilidade volta ao normal e a gravidez pode acontecer. Então é isso, então nenhum método atrapalha a sua fertilidade no futuro, exceto aqueles cirúrgicos. Mito resolvido. Doutora, muito obrigada mais uma vez pela sua ajuda. Magá, você foi educada para combater o machismo? Você cresceu preparada para isso? Não, de jeito nenhum. Eu falo assim, de jeito nenhum até um certo período da minha vida, né? Eu cresci no interior da Bahia, patriarcado assim, imperando. O meu pai, ele até me dava cuecas quando eu era criança, porque ele queria que eu fosse um filho homem. Aí ele me dava várias cuequinhas e ele me chamava de menininho. Que loucura. E minha mãe ficava, ela é menina. E ele, menininho. E isso eu tinha 3 anos. E olha que louco, eu tenho essa memória até hoje. E depois, quando minha mãe se separou dele, que veio pra São Paulo com as 4 filhas, tentar uma vida melhor, que eu comecei a ser criada mesmo pelo matriarcal, né? Ali, minhas irmãs. Foi aí que eu comecei a entender tudo, o poder feminino na minha vida. E, obviamente, com as experiências, com as discussões, com as minhas amigas, com toda a potência que eu fui descobrindo em mim e naquelas mulheres que me rodeavam, que eu fui ter entendimento maior de feminismo. Principalmente pela minha mãe, que pra mim ela é o meu maior exemplo de mulher, assim. Minha mãe sempre ensinou e criou a gente pra não depender de ninguém, principalmente de homens. A minha primeira professora de feminismo da vida foi a minha mãe, com toda a coragem nas decisões e todas as conquistas que ela continua tendo na vida. E obviamente hoje, né, eu sou uma mulher com 32 anos, trabalho com redes sociais, já faz muito tempo que eu venho me apurando, estudando e pesquisando e me tornando uma pessoa cada vez melhor e mais feminista, assim. Que virou um grande exemplo, né? Ah, espero que sim. Eu também tive muita sorte. Eu tive uma criação, minha mãe me ensinou também sempre a não depender de ninguém, a ser uma mulher completamente independente, ser dona da minha vontade. Sempre respeitar o próximo, mas fazer sempre o que eu tivesse vontade de fazer, me respeitando em primeiro lugar. Eu tenho muita gratidão, assim, depois acho que quando virei uma mulher mais liberal, minha mãe até recuou um pouco, mas sem dúvida alguma, mulher que eu sou hoje, eu só consigo ser graças a essa liberdade que ela me deu na minha criação feminista, assim, no meu empoderamento, a responsabilidade por eu ser dona das minhas verdadeiras vontades. Quero aproveitar e perguntar pra você se você já viveu algum relacionamento abusivo, se por acaso esse relacionamento fazia com que você se sentisse totalmente presa, bem distante do que você verdadeiramente era. Eu já passei por alguns relacionamentos abusivos. É muito louco isso, né? De relacionamento abusivo e a nossa percepção do relacionamento abusivo, porque às vezes a gente tá dentro dele e não enxerga. Eu só fui enxergar esse relacionamento abusivo muito tempo depois, principalmente porque eu estava num processo do meu reconhecimento e criando com muito mais poder a minha identidade. Esse relacionamento que eu tive me podava o tempo inteiro e me podava em questões das que eu mais gosto, moda, por exemplo. Estampa de animal print, tigre, oncinha, pra ele era coisa de prostituta. Que loucura. A gente teve uma discussão e ele gritava numa loja porque aquilo parecia coisa de prostituta e eu fiquei super sem graça no meio da loja e vamos embora. Quando eu cheguei em casa, que eu contei pra minha mãe deu um grito assim, sabe? Quem que esse homem pensa que é? Você vai comprar sim, eu vou lá comprar. E quando a gente brigava, uma vez ele deu um soco na parede, tentando me amedrontar, me ameaçar. Quando eu estava dentro do relacionamento, por mais que esses sinais fossem muito fortes, eu nem compartilhava eles, porque eu não tinha tanta coragem, mas eu guardava pra mim e ficava pensando, gente, onde eu tô, sabe? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Até que um dia eu terminei, e depois, quando eu comecei a compartilhar essa história, que a minha própria irmã falou, você viveu um relacionamento abusivo, e você tinha que ter falado, né?
como a gente às vezes se sente muito desamparada de falar. E hoje eu enxergo isso, eu falo, gente, se eu tivesse insistido naquele caos daquele boy, o que seria de mim hoje, sabe? Talvez toda essa potência, essa força não teria saído. E essa força que os homens têm, né? Uma força física, uma agressividade que nos amedronta mesmo, que nos coloca numa situação, pelo menos pra mim, de medo, de acuo, me sentir acuada, sabe? Todas as minhas escolhas eram amedrontadas e sempre com muito medo, né? Isso é muito agressivo, muito destrutivo pra nós e pras nossas vontades. Deixa eu te perguntar, qual o papel que você acha que o homem tem nessa luta sobre a liberdade da mulher? Aprendo muito com Djamila Ribeiro, né? Sou muito fã. Teve um programa que ela falou, uma das falas dela foi sobre o lugar que os homens precisam entender que eles vivem e são machistas, né? Vivem o machismo e são machistas. E como eles vão mudar isso dentro dessa masculinidade toda, de não ser tóxico, de não ser violento, de ser aberto ao diálogo, de querer falar sobre isso, de querer curar isso. A gente vive isso estruturalmente, né? A sociedade já impôs isso há tantos anos até hoje. Eu acho que os homens têm que ser abertos à discussões, a debates, a trocas, que tantos homens falam e tantos homens querem fazer parte. Eu tenho vários amigos que falam, amiga, me ajuda a me desconstruir um pouco, sabe? Eu, principalmente hétero, branco e tal, falo, cara, a gente vai conversar muito, mas que bom que você está disposto, sabe? Eles não vão me pedir aulinhas, eles vêm querer realmente uma troca. E acho que esse é o ponto essencial, é ter interesse para desconstruir. É isso, esses homens estão num lugar de privilégio absoluto e eles precisam ter empatia, se colocar no nosso lugar, nos ouvir. Pro machismo, acredito eu, que é muito importante a escuta, é entender seus privilégios e tentar se colocar um pouquinho no nosso lugar. Mas já que a gente tá falando sobre liberdade de ser quem você é, você, Magá, tem liberdade pra sentir prazer, absolutamente? Eu tenho. Você se sente livre pra um bom orgasmo? Me sinto, principalmente porque eu me cuido, me protejo. Sou escorpiana também, né? A pessoa que gosta do negócio. Me sinto sim, me sinto à vontade. Eu me proponho sempre a conhecer o meu corpo, a viver experiências com ele, independente de ter uma pessoa ou não. E principalmente de cuidar dele, né? De ter o poder da escolha, de eu me cuido, eu uso preservativo, enfim, eu me dou prazer. De ter esse conhecimento do seu corpo, né? Do seu prazer, do seu tempo, das suas vontades, que é super necessário. E que às vezes ainda é muito tabu para algumas mulheres, né? Enorme, né? Impressionante como o próprio prazer é um dos maiores tabus para nós mulheres. É como se a gente fosse feita só para dar prazer e não para sentir prazer. E não faz o menor sentido, né? Nenhum sentido. A gente tem que praticar o autoconhecimento do corpo e do prazer e falar disso mais abertamente, sem medo. Sexo é vida. Exatamente, sexo é vida. Hora de deixar a vergonha de lado. Momento sincerão, Magá. O momento sincerão é assim. Você vai abrir seu coração, vai contar uma verdade pra gente que você nunca falou, com medo de julgamentos, com medo de tabus, mas aqui não tem julgamento algum. Então conta pra gente, abre seu coração e faz um momento sincerão. Olha, já que a gente tá falando de liberdade, né? O meu momento sincerão tem a ver com a minha primeira vez que eu tive sexo, né? Que eu fiz sexo, que eu tinha 21 anos e eu fui julgada na época e eu sou julgada até hoje por ter perdido a virgindade com 21 anos. Desde pessoas falando, nossa, mas por que você esperou tanto? Nossa, mas não foi tarde demais? Nossa, mas o que aconteceu? E, gente, calma, sabe? Liberdade tem a ver com isso também. Eu senti o momento exato pra mim, de me sentir livre pra poder explorar o meu corpo sexualmente, enfim. Mas isso é uma coisa muito chata, né? Eu diria assim, desse julgamento. Novamente, mais um julgamento pra nós mulheres, sabe? A gente não pode nem escolher se a gente quer fazer sexo ou não, com que idade. A nossa hora, o nosso momento, exatamente. E é uma coisa muito pessoal, né? Porque é um desejo que tem que vir de forma genuína, não é algo que você vai fazer porque as pessoas esperam isso de você, é algo que vai acontecer naturalmente, que a gente tem que aprender a respeitar. Não tem essa de, foi tardio ou foi
cedo demais. É o nosso momento e é individual. Por mais que seja feito entre 2, ou 3, ou 4. Fazer um momento sincerão aqui, contar que a minha primeira vez não foi muito boa. Não estava pronta, fiz muito mais para agradar o meu parceiro do que pelo meu verdadeiro prazer e desejo, e me arrependo um pouco. Então fica um alerta aí para que as mulheres escutem o seu verdadeiro tempo, a sua verdadeira vontade. A gente não tem que agradar ninguém nessa vida, a gente só tem que agradar a gente mesmo, sempre respeitando os outros, mas colocando a gente em primeiro lugar. É isso, ó. E vou aproveitar também para convidar vocês, mulheres de casa, a abrirem o coração, contarem pra gente o seu momento sincerão. No dia 31 a gente vai fazer uma live, a gente vai ler vários comentários, vários momentos sincerões. Então perde a vergonha, abre mão desses tabus e conta pra gente um momento sincerão seu. Se quiser mandar perguntas também podem mandar, que vamos ter um timaço de mulheres incríveis para esclarecer dúvidas, bater papo. Magá vai estar com a gente no dia 31, que é o dia do orgasmo. Vai ser uma delícia, vai ser no YouTube do GNT, com flashes também na televisão, e a gente espera vocês. E hoje nós batemos um papo incrível sobre a liberdade de ser quem você é, de poder se entregar ao prazer, de se sentir segura. E você já sabe, para saber tudo sobre métodos contraceptivos, revolução sexual, acesse liberdadevemdedentro.com.br. E você já sabe, sempre converse com seu médico ou com a sua médica para escolher o seu método contraceptivo. Magá, meu amor, foi um prazer conversar com você sobre liberdade. Você é uma mulher sensacional, apaixonante. Obrigada de coração. Obrigada, o prazer foi meu. Todas as mulheres que participaram aqui da nossa série vão estar presentes na nossa live. Ainda vamos ter a incrível Nanda Costa, maravilhosa lá, brilhantando também, às 22 horas no canal do YouTube do GNT. Vai rolar muito papo sobre sexo, sobre prazer feminino, música e interação com todos vocês que vão estar nos assistindo. Então se inscreva no canal para não perder essa live, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Um beijo e eu espero você.